offline porque trabalho, né? Uhum. Pode, que não precisa. Não precisa. Porque se você for fazer isso, acabou. Assim, só se você quiser. Se você quiser, tudo bem. É uma nova obra? Isso que eu ia falar. Sim, que eu acho que ficaria ótimo. É, exato, só a descrição, a especificação do projeto, a especificação da obra. Por que isso? Porque quando a pessoa. Eu tenho agonia de ter QR Code sem de fato informação relevante, sabe? Então, a ideia é trazer essa descrição. A gente não precisa nem. Inclusive, eu encontrei um outro. Conversando, né, com o pessoal da acessibilidade, eles me falaram que eu não preciso gravar o áudio. Se eu trago a transcrição da obra, né, a descrição, né, perdão, a descrição da obra, o pessoal consegue copiar pelo QR Code e consegue colocar alguém para falar, entendeu? O pessoal que tem deficiência visual, né? Ou uma baixa visão, eles conseguem copiar o texto, né, o QR Code, e colocar a própria IA do Google, né, eles colocam para ler o texto. Né? Então, tem essa, a gente não precisa se preocupar com o áudio, mas é importante que tenha essa descrição da obra. Né? E o QR Code exatamente para levar como se fosse uma página do Word, sabe? Que a gente vai colocar e aí a pessoa consegue colocar isso no arquivo. E o Google faz isso. Né? Eu gosto muito de fazer processo de digitalização, eu trabalho com documentação, né? Muitas coisas no MASP. E aí eu vi que o Google, ele tem essa ferramenta, fica junto com o Translator, né? Porque daí a gente... É isso, exatamente. Né? E aí ele lê pra gente. Eu falei, gente, ele sabia disso, né? Aí ele não só captura, como ele lê. Né? Então, rola da gente fazer isso sem ter essa preocupação de colocar essa audiodescrição. Aí a gente coloca só a descrição, né? Que as pessoas já têm acesso e tudo mais. Outra coisa que dá para fazer é a gente colocar outras informações nesse arquivo, tá? Se você quiser, para além da descrição da obra, dá para colocar, né, as informações do projeto, né? Se eu for um projeto maior, a gente pode colocar dentro desse arquivo, né, desse link, o projeto, dados do projeto, outras informações, sabe? Para que a pessoa consiga, de fato, navegar, né, nessa página. É, eu vi isso no pessoal da coleção Day, né, que eles têm esse tipo de tratamento. Eu acho que na Pinacoteca não tem. Eles fazem do modo mais tradicional, sabe? A Pinacoteca, inclusive, eu vi que tanto a Pinacoteca quanto mais que menos, né? O MASP PESP em acessibilidade. A Pinacoteca, eles trabalham com as obras táteis, e isso tem rolado, né? E com audiodescrição. Né? A outra exposição que eu fiz, eu trabalhei com audiodescrição e trabalhei com o vídeo. Né? Então, eu coloquei um vídeo falando sobre a exposição e fiz um acordo com um profissional de Libras daqui, que é maravilhoso, e aí ele fez a transcrição desse vídeo, né? A tradução para Libras. Então, o vídeo acompanhava o vídeo da exposição como um todo e ele falando, né, em Libras, sobre a exposição. É uma das coisas que eu consegui fazer e colocar no início. Ai, que ótimo, ótimo. Legal, perfeito. Perfeito. O seu trabalho,
você pode ver qual que fica mais fácil, se é de fato prender no teto ou prender na parede, porque pra gente não vai mudar. A gente consegue colocar ele tanto no teto, ou se você manda ele para pegar no teto e a gente não conseguir colocar no teto, a gente consegue fixar ele na parede, né? Ou pelo menos mais rente à parede. Uhum. Do espaço, né? Pode. Puxando. Uhum. Sim. É sobre isso que eu ia falar hoje. Sim. É. É uma das coisas que eu ia falar para vocês que não tinha dado um retorno mais evidente, né, principalmente naquele período, porque eu estava com problemas na expografia. Assim, eu estava trabalhando, né, pelo edital, eu trabalhei com uma pessoa, que ela me entregou uma expografia, que eu pessoalmente não gostei. Achei que ficou. Não, já conseguiu outra pessoa. E foi assim, tipo, sabe aquelas coisas assim, tipo de aparecer a pessoa, né? É uma pessoa que trabalhou comigo na Bienal do Sertão, né? Um artista que é o Ricardo Freire, trabalhou comigo na Bienal do Sertão. E eu comecei a trabalhar com ele, foi ótima experiência na Bienal do Sertão, né? E aí comecei a trabalhar com ele na individual dele, que vai rolar, se tudo der certo, rola agora em agosto. E aí tá sendo muito bom, assim, tipo, gente, a pessoa preparou uma expografia maravilhosa, tudo bem, a própria obra dele, mas assim, é simples, eu falo que eu quero tal lugar, passei coisa, ele criou, sabe, montou. E aí eu fiquei assim, tipo, meu Deus, Ricardinho, vamos trabalhar no outro projeto, porque assim, eu tô com problema mesmo, né, de pensar essas obras, de ter que ficar lidando, uma coisa muito básica de tipografia. Aí ele falou, não, mas eu faço, a gente dá um jeito, aí a gente tá nessas trocas aí, né? Ele me cobrou um valor que não é absurdo, justamente porque ainda tá nessas trocas, né? E aí eu vou fazer com ele. Porque daí eu coloco ele para preparar nisso, ele também vai estar com uma obra, né? Eu tinha pedido um vídeo para ele, mas vi as outras pinturas dele e tô assim, apaixonada. Falei, não, esquece, vamos fazer uma outra pintura sua, né? Esquece o vídeo, que também é maravilhoso, mas. Então, assim, tô pensando nesses fluxos mesmo dos trabalhos, né? Ele até pediu para ver tudo já, para já fazer, porque ele é meio que ansioso. Então ele já começou a me pedir, eu falei, não, relaxa, vamos até julho eu consigo te passar a listagem de todas as obras fechadas e aí a gente consegue movimentar, né? E a gente consegue ter essa noção. Porque assim, a sua já está fechada, então a sua está tranquila, né? Alguns outros artistas daqui, que ao todo são 12 artistas, né? Então alguns artistas eu sei que já está, né, tá encaminhado, por exemplo, a obra do Grayson está encaminhada, né? É, a de Maju ainda, a gente não decidiu. A de Daniel ainda estou indecisa, que eu não sei se vai ser aquela mesmo que eu coloquei, né? Ou se vai ser uma outra. Então, são coisas assim que a gente fica. E não é só sobre o projeto, gente, mas é sobre tá trazendo coisas interessantes, né, para a exposição como um todo. E ao mesmo tempo, eu estou super assim, correndo atrás de outras exposições também, porque eu acho que quando saiu o resultado que eles iam fazer, né, colocar para expor em novembro, eu fiquei feliz e triste, né? Porque eu falei, tá, e aí o que, que eu faço até novembro? E assim, é muito longe, né? A gente fica acostumado a trabalhar com prazos curtos, né? A gente quer mais, né? Então tem esse para novembro, aí tem um que vai sair em agosto, acho que tem uma outra. E tá vendo? Aí eu fico, né, agora que eu tô sem assistente, ainda tem isso, eu tô sem assistente, né? Eu contei pra vocês, né, que o Michael
e finalizei o acordo com ele, e aí eu fiquei com preguiça de contratar outra pessoa agora, porque até para contratar alguém a gente precisa ter um tempo para poder se dedicar à pessoa, para poder passar as coisas para a pessoa, para ela se adequar, e, enfim, gente, tal, um caos. Aí o pessoal aqui da Textura está me ajudando com os e-mails, me ajudando com as outras coisas, né? Porque, de fato, não estou dando conta, assim, não vou mentir para vocês, é muita coisa. Né? Então, o Ricardo, ele entra nesse espaço da expografia e vai ser legal, porque ele alivia também, né? Tipo assim, não vou ficar cobrando de vocês outras coisas, porque já tem as coisas de vocês, né? E como ele vai estar entrando com uma obra, ele mesmo pediu para fazer não só a obra, mas ele pediu para fazer a parte visual da exposição. Ele já tinha pedido. Ele falou, amanhã posso contribuir com outras coisas? Eu falei, pode, né? Pessoas solistas, né, gente? Tá bom. Uma pessoa assim, posso fazer? Ele falou, pode. Ele, quero fazer a parte visual, posso? Eu falei, tá bom, pode fazer. Né, vamos aí. Eu falei, você sabe que eu sou chata. Se tiver feio, eu vou falar. Não quero coisa feia. Ele, não, a gente vai trocando e tal. Aí agora ele falou também que vai fazer isso, né? Que seria legal mexer na fotografia, então vai rolar. Tá? Só para enviar vocês. E aí, até lá, a gente vai decidindo qual é melhor. Claro, o desejo de vocês também, né? Porque às vezes vocês querem colocar uma outra coisa. E aí eu digo se cabe, se não cabe, se a gente pode pensar em, né, em coisas diferentes. Enfim, acho que isso faz parte também dessas negociações. Tá bem? Então, por isso que para alguns eu estou dando respostas, né, as devolutivas mais rápido, outras nem tão rápido assim, né? Mas eu vou tentando ajustar. E assim, gente, se eu demorei mais de 3 dias para dar a devolutiva, vocês podem me mandar de novo, tá? Porque eu não me importo dessas cobranças, não, é porque eu esqueço. Às vezes eu achei que tinha respondido, né? Ou vou colocando numa fila infinita, né, de demandas, e às vezes é que nem filho que chora mais, sabe? Então, se vocês gritarem mais alto, vocês podem ter certeza que eu vou dar mais atenção. Isso, e não acho ruim, não, tá? Então, vocês podem, né? Tem as pessoas que conversam mais comigo, né? Daniel que me chama direto. Então, assim, pode chamar, gente, não tem problema. Eu converso, a gente troca ideia, isso pra mim não é uma questão, tá? Então é isso. Algumas coisas ainda demandas, né? Algumas pessoas já estão fechando comigo o portfólio, né? Já deu retorno sobre o portfólio, já deu retorno sobre tabela de valores, já deu retorno sobre. Gente, o que mais que tinha? Era o portfólio, tabela de valores. Tem a declaração de artista, né? Declaração de artista, que alguns de vocês me deram um retorno e eu já devolvi para vocês, né? Para vocês acrescentarem, né? Adicionarem novas informações. E aí eu trouxe para a gente poder falar um pouco, que eu vou continuar batendo nessa tecla, gente, a declaração do artista, porque às vezes a gente acha que é uma besteira, mas não é. Então, por exemplo, está tendo uma exposição, né? Assim, o caso que eu vou usar é um caso trágico, tá, gente? Vai ter agora a abertura da exposição de Rubem Valentim, né? No Rio de Janeiro. Assim como teve as exposições dele em outros períodos. E aí a gente vê algumas narrativas sempre muito distintas, né? Da curadoria ou o que a gente encontra, né, que não é nem da curadoria só, que é o release, né, que é o que circula nessas redes sociais, né, nessas páginas, arte que acontece, dentre outras coisas. E eles sempre trazem trechos de alguma fala do artista, trechos de algum único texto que eles têm acesso, né, que eles procuram recorrentemente, trazem informações recorrentemente, é do Manifesto Ainda Que Tardio, que é obviamente um manifesto, né, que Rubem Valentim publica em 76 e que ganha uma ampla circulação. É um manifesto de 2 páginas, tá, gente? Mas que as pessoas replicam mil vezes, assim, né? Então, isso é uma coisa que acontece mesmo, né? E o problema é, as pessoas pegam esse manifesto e elas retiram trechos desse manifesto para poder justificar um projeto curatorial. E o problema disso é que muitas vezes a gente se passa, né? Tipo assim, às vezes um que está ali um texto escrito em determinado período, ele não condiz com toda a produção.
ou as pessoas fazem recortes, né, sobre a produção do artista a partir de algum trecho, alguma fala. Então, essa exposição do Rio está sendo muito engraçada, porque ela abre hoje, né? Inclusive, quem está no Rio de Janeiro, super sugiro que vocês vão lá para conferir. Eu vou conseguir conferir essa exposição só mês que vem, final do mês que vem, provável, né? Eu acabei de voltar de São Paulo, estou exausto, falei, não, deixa para o mês que vem, eu vou lá. Mas ela veio com uma promessa de ser um novo olhar sobre as obras do Rubem Valentim, né, a partir de um outro prisma. E aí toda vez, gente, que aparece esse novo, né, uma coisa assim, um outro, aí a gente fica preocupado, né, de tipo, gente, qual novo assim, né, o que vocês vão fazer? Aí fico preocupada e curiosa, né, preocupada porque pelo que eu vi, não tem embasamento na história da arte, né? E nem nos textos do artista, porque estou lá no centro de pesquisa e ninguém passou pelo centro de pesquisa. Né? Então, da onde que vem esse novo? Entendeu? Então, é isso, é por isso que é importante ter a declaração do artista. Né? E não só essa declaração do artista, mas de como vocês vão falar o tempo inteiro pela repetição sobre as obras de vocês, gente. É muito importante, sabe? Eu falo do Rubem Valentim porque é isso, né? A gente está tendo um retorno da abstração muito forte e vocês vão ver mais e mais coisas dele por agora, né? Exatamente pela abstração. Né, e de como essas narrativas vão sendo criadas em cima do artista. E no fim das contas eu olho e fico chocado, porque não tem nada a ver com o que o artista dizia de fato, com a documentação dele, né? Com o diário dele, com os textos dele, as coisas que ele escrevia e tudo mais, porque as pessoas também não estão interessadas. Então eu fico muito pensativa sobre essa narrativa que a gente traz da nossa história, de como a gente se posiciona, né? Como a gente se posiciona nas redes sociais, de como a gente se posiciona, né, em frente aos jornalistas, né, em entrevistas, em coisas que acontecem e que vão acontecer. Se a gente submete uma obra nossa para um edital, é muito importante que a gente escreva sobre essa obra e a gente diga sobre o que é essa obra e qual é a nossa poética. Né? E muitas vezes eles pedem exatamente essa declaração do artista. Tá? Então, essa declaração do artista, eu até separei aqui para mostrar para vocês, né? Enviei por e-mail, né? Mas já mostrando aqui, né, para vocês, acho que vocês estão conseguindo ver ou não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Né? É importante que vocês. Pronto. Né? É muito importante que vocês consigam escrever nesse texto, que é um texto de uma página e meia, tá, gente? Aí é sempre como a gente lidar com o poder dessa síntese. Oi? Ah, tem sim. Não, tem sim. Imagina. Por algum motivo ele apareceu menor. Deixa eu ver aqui como é que eu uso. Vamos colocar aqui 150. Melhorou? Já tá pequeno, né? Agora foi, né? Ótimo. Né? Então, assim, vocês pensem que é importante vocês colocarem quais são as principais ideias, principais questões, principais lutas e objetivos do seu trabalho ou da sua prática, né? Do que você está fazendo em termos de ateliê, o que vocês estão fazendo em relação à obra. Né? E assim, a gente sempre deixar evidente qual é o propósito da obra de vocês, tá? E aí, nesse ponto, eu sugiro que vocês relacionem o trabalho de vocês de alguma forma situado no contexto em que a gente está vivendo, sabe? O trabalho de vocês se relaciona, de todos vocês, se relaciona necessariamente com a arte afro-brasileira. Isso não tem como vocês ignorarem, isso não tem como vocês esconderem, porque são questões que dialogam com a arte afro-brasileira. E é um entendimento contemporâneo da arte afro-brasileira, né, que vem se modificando e que a gente não tem mais um certo controle sobre isso. Então é importante que vocês posicionem a obra de vocês, falem sobre a temática, né, sobre o que move vocês, sobre o que é interessante na obra de vocês, né, mas aqui o que vocês não devem fazer, gente, vocês não podem ser românticos. É muito importante que não tenha esse tom romântico. Porque quanto mais românticos vocês forem, se uma mídia, um jornalista, qualquer pessoa da comunicação for fazer um release, pega um texto com esse tom romântico, é exatamente esse recorte que eles vão utilizar.
entendeu? Esse é o problema. E aí você vai ficar com um monte de notícias sendo geradas, né, sobre o trabalho de vocês com esse tom romântico. E qual que é o problema disso? Porque isso não é uma boa sinalização para outras pessoas do sistema das artes. Isso não é uma boa sinalização para os críticos, não é uma boa sinalização para os historiadores, nem para os galeristas, né? Porque as pessoas querem ver coisas objetivas, coisas práticas sobre o trabalho. Né? Então, quanto mais objetivo você for sobre o que você está fazendo, melhor. Outra coisa que eu peço para que vocês não coloquem é desde quando vocês estão pintando, desde quando vocês estão fazendo a prática, né? No sentido de evitem colocar questões temporais, de pinto desde os 5 anos de idade. Né? Estou fazendo obra desde os 5 anos de idade, desenho desde os 5 anos de idade. Gente, toda criança desenha. Né? A gente pensa assim, toda criança desenha, e nem todo mundo é artista. Né? Ou as crianças são artistas e a gente tira esse artista da criança. Então, assim, sabe? Não dá, gente. Não dá. Não coloquem isso, porque todos os artistas fazem isso. Isso não é um grande diferencial, entendeu? As pessoas começam a ler e tipo, ah, tá bom. Sabe? Eu, quando pego um texto assim, eu falo, gente, tipo, pra que eu quero saber? Você tá num texto que é de uma página e meia, que é a página preciosa para você, aí você vem colocar uma coisa da infância. Não precisa, entendeu? Vocês não precisam colocar isso. É importante que vocês não coloquem, tá? É, é importante que vocês tragam, sim, falando sobre o próprio processo, por exemplo, a questão temporal, isso é importante, temporal e de território. É importante, por exemplo, para a Cláudia que está fora do Brasil, que ela situa também o trabalho dela, como ele é gerido fora do Brasil, né? E as ligações que ele tem com o Brasil, porque é isso, não tem como olhar para o trabalho de Cláudia e não ver que tem um vínculo muito forte com o Brasil, mas ela está fora do Brasil, então como que isso acontece? Né? Como que esse trabalho é situado, como tem recepção, como que ela pensa o trabalho dela, sendo uma pessoa que está fora. Tá? E isso é a mesma coisa para vocês. Daniel no território dele, Cleiton no território dele, Maju, Kelly. Então, assim, sempre pensar como que o lugar onde você vive vai, de alguma forma, impactar o trabalho de vocês. Né? Por exemplo, ontem eu atendi um aluno, né, um artista, que ele está em Porto, né? E ele estava me falando o tanto que o inverno é muito ruim para ele. Mas é muito ruim para tudo, não é só na produção. Ele não consegue produzir no inverno, né? Ele trabalha com arte urbana. E aí ele estava falando que é péssimo porque ele não consegue sair de casa, né? É muito frio, o inverno é muito rigoroso, né? E algumas as casas muitas não têm estrutura, enfim, falou que na rua é muito ruim. E, ao mesmo tempo, lá em Porto, eles têm uma questão seríssima de controle de arte urbana. Né? Então, por exemplo, ele falou que para você fazer uma obra num muro, por exemplo, ou enfim, qualquer tipo de intervenção, né, na arte, nas vias públicas, tem que pedir uma autorização. Né? E é uma autorização que vem assim, bem esporádica, né? Tem um grande evento que ele de fato recebe, né, as inscrições dos artistas para as intervenções. Depois tem que, né, se quer fazer intervenções em lugares específicos, você tem que fazer um outro tratamento, entrar com ofício, é um pedido super assim, e que tem um crivo, né, de conceitual do que é arte e do que não é arte, muito duro. Então, ele estava me falando, Maia, tem que pedir autorização, senão dias depois eles passam na conta. Eu falei, mas você vai ficar dito com São Paulo, né? É isso, se você não tem autorização, o pessoal vai lá e pinta a sua obra, não quer nem saber, né? Daí ele falou, isso acontece, só que aqui é assim. 2 dias depois, sua obra não existe mais, ou eles arrancam, ou eles pintam, mas se eles gostarem do que está sendo colocado, eles mantêm. Aí eu falei, então é tipo uma censura, né? Que é isso, se gosta, se está de alguma forma alinhado com o né, do que o governo acha, ou né, com o senso estético do governo, fica. Se não está alinhado, some. Ele falou, é exatamente isso. Então, é uma das coisas que ele está tendo que lidar como o artista mesmo da arte urbana e tudo mais. E é o tipo de coisa que vocês, alguns lidam com isso, outros nem tanto, mas é importante vocês entenderem como esse espaço vai ditar esse ritmo, né? Como o espaço vai ditar o ritmo, né? E coisa das práticas de vocês, tá? Então, isso tem que estar nessa declaração do artista.
né? Que é vocês falando sobre como que vocês vinculam com o território, tá? Uma outra coisa, né, que eu coloquei é que é importante vocês darem a esse leitor uma, uma ideia, né, visual do trabalho de vocês e como que esse seu trabalho vai se encaixar e vai dialogar novamente com o tempo e com o espaço, né? Isso é importante para que as pessoas não distorçam, né, os vínculos que o trabalho de vocês possui, tá? É como se, olha, o meu trabalho está acentuado, né? Ele está assentado nesse tempo, nesse espaço e pronto, né? Para que as pessoas não tenham essa distorção mesmo. Além disso, o conteúdo do trabalho, é importante que vocês falem sobre os temas, as ideias, os assuntos, né, que o trabalho de vocês vão estar suscitando. Gleice? Por exemplo, ótimo, no seu caso é mais fácil ainda, você trabalha com arte urbana. É você descrever como que o seu trabalho, eles se relacionam com o espaço onde você vive, entendeu? E qual que é a importância? Por exemplo, você tem um trabalho muito bonito que você colocou nas paredes do museu, né? Aquele trabalho que circunda o museu. Aquilo é maravilhoso, entendeu? Então, como que o seu trabalho dialoga com esse espaço, né? E é um espaço histórico, tá? Então, e que entra um baita de um contraste, né? Você fazer isso no Casarão com a História, né? Fazer esse tipo de intervenção. Então, você descreve. Aqui, gente, o importante desse texto é que vocês têm que fazer uma descrição simples. Aqui, não quero que vocês coloquem muitas... E se vocês forem trazer muitos conceitos, vocês precisam explicar esses conceitos, né? Aqui não é o momento que vocês têm que deixar pontas soltas, né? Por isso que eu falo, tem que ser uma descrição simples de como vai se relacionar mesmo. Tá? Não sei se ficou evidente, Gleison. É isso, são esses contrastes mesmo, né? Que o trabalho suscita com a cidade, né? Essas tensões que ele vai trazer com a cidade, com o espaço onde você vive, com o tempo que você vive. Pense assim, por que seu trabalho hoje, né, em 2026, ele é importante? Né? No lugar onde você vive, no lugar onde você está colocando, né? Então é isso, é pensar nessas possibilidades, tá? E claro, tem alguns trabalhos que se relacionam não só com essa cidade, mas se relacionam com o Brasil como um todo, né? Se relacionam com um espaço, com um tempo maior, tá? Então é importante que vocês acentuem isso. Né, pensar nessas influências. Aqui é muito importante, gente, que vocês indiquem as influências, as vinculações. Né? É a vinculação com a história da arte, a vinculação biográfica, a vinculação com outros artistas. Às vezes é muito legal quando a gente cita, né, outros artistas que dialogam com o nosso trabalho, né? E isso não é feio, tá, gente? Isso é, inclusive, importante que a gente faça isso, porque isso demonstra que a gente tem ciência e se não fosse outras pessoas, a gente não estaria onde a gente está hoje. Né? Então, eu acho que é generoso, assim, sabe? A gente está citando outros artistas, a gente está citando outros teóricos, né? É importante para a gente demarcar, né? Quem são os nossos pares, quem são nossos amigos, assim, os amigos visuais, né? Em que nosso trabalho dialoga. Tá? É muito importante que a gente faça isso, né? Porque senão a gente tem nosso trabalho novamente, né? Aproximado talvez de pessoas que a gente não curta. Né? Acho que eu comentei com vocês sobre o caso de Valentim de Ramosa, né? Que ele tem, o Edval Ramosa, ele tem uma treta imensa, assim, tinha, né? Uma treta imensa com o Edval Ramosa, né, plagiou ele lá nos anos 60 em Roma, ele ficou chateadíssimo, assim, acionou os críticos, acionou uma galera, voltou num ódio mortal nesse cara, né, com o Brasil, e se detestavam. Aí, quando chega no contemporâneo, a gente tem uma exposição chamada Valentim por Valentim, uma coisa assim, né? É uma homenagem dos Valentins, é isso. Né? Tem uma exposição que foi feita pelo Rickenhoff, com outro curador, e era uma homenagem ao Valentim. E aí você tem um monte de artista afro-brasileiro, dentre eles Edival Ramosa. Aí eu falei, gente, é assim, como é que você homenageia a pessoa como inimigo da pessoa? Né?
Aí eu falo, caraca, gente, a gente olha umas coisas assim, né? E a gente pensa, a importância da pesquisa dentro da curadoria, né? E mais do que isso, são esses armadilhas que nós mesmos criamos, né? É isso, a homenagem ao contrário. É isso, são armadilhas que a gente cria sem necessidade, né? E que isso vem também dessa coisa de fazer muitos artistas, né? De ocupar esses espaços, né? Tipo, tem que trazer 200 artistas para mostrar que é arte afro-brasileira. Tipo, a gente não precisa, todo mundo sabe disso. A gente não está no momento mais. Né? Manuel já fez isso, né? Então, a gente não precisa, né? Vamos com calma. Poderia ser só 3 homenageando ele. É isso, foi um rei, gente. Total, quando eu vi, eu falei, gente, está nos meus artigos aí que eu vou colocar, porque eu achei tão absurdo, né? Mas isso tudo porque o meu Valentim, ele não deixou escrito, mas é mentira, ele deixou escrito, né? As pessoas que não vão pesquisar. Mas essas intrigas acabam por não ser, né, tão visibilizadas, né? Mas a gente faz parte, a gente tem nossos afetos, a gente tem as nossas intrigas, né? Se um dia eu der uma homenagem e chamarem meus inimigos para minha homenagem, gente, assim, na boa, né? O pessoal, né? Para quê? Né? E eu não quero saber se a pessoa trabalha em quarto afro-brasileiro ou não, porque essa pessoa longe, né? Então, assim, é importante a gente respeitar esses espaços. Mas aí, como é que a gente se previne? É deixar muito declarado, né? Às vezes, é porque nas artes a gente tem uma coisa muito sutil, né, de não declarar inimizades e nem amizades, né? As pessoas elas gostam de declarar amizade só quando vão ganhar alguma coisa, né? Sobretudo no meio artístico. Mas eu acho que é importante assim, a gente dizer com quem que a gente se filia, né? A gente dizer com quem que a gente cola de troca ideia, quem que a gente não gosta tanto assim. Tipo, tem maneiras elegantes da gente deixar isso evidente, sabe? Por exemplo, se a gente coloca que a gente que o nosso trabalho, por exemplo, se vocês colocam o trabalho de vocês, dialogam com o Rubem Valentim e com o Mestre Kidi, isso é um recorte temporal. Vocês estão dizendo que o trabalho de vocês vão dialogar, sobretudo, com artistas que começaram na arte moderna, né? E artistas que dialogam com a arte moderna e que perpassam pela arte contemporânea, né? Porque são 2 artistas que fizeram, né, que passaram por esse vínculo como um todo. A gente não pode dizer jamais que o Rubem Valentim e o Mestre Kidi ficaram só na arte moderna. São artistas que, né, que permanecem no contemporâneo. Mas a gente delimita um tempo e delimita o nosso interesse. Entendeu? Então, por exemplo, quando perguntam para mim quais são os artistas afro-brasileiros que eu acho super interessante, eu delimito. Eu falo que eu pessoalmente gosto muito do trabalho, obviamente, do Valentim, que eu acho que todos os artistas que a gente tem hoje são devedores dele. Gosto muito de Manuel Araújo, e aí começa a fazer a lista interminável de artistas que começaram na arte moderna. Né? Que é Manuel Araújo, Mestre Didi. Aí, para não dizer que eu tô ultrapassada, né? Aí eu falo que eu adoro os trabalhos da Nádia, né? E gosto muito mesmo, porque eu acho que ela é uma baita artista, tem muita pesquisa, né? Muita pesquisa mesmo, né? E é assim, uma multi-pessoa, gente. É isso, a Nádia é assim, se tem, de vez em quando eu tenho receio, né? De falar de alguns artistas que eu gosto e que eu não gosto, porque às vezes a pessoa não é tão legal assim, né? Pessoalmente. Mas a Nádia é maravilhosa, maravilhosa. Assim, pessoas que a gente vai encontrando no meio do caminho, assim. Gente boa demais. Tem outros artistas que eu gosto, eu adoro Mulambo, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho do Mulambo, adoro Mulambo, eu acho que assim, um baita de um artista maravilhoso, né? Então, assim, a gente vai se conectando. Aí, bom, se você já, né, eu falei de quem eu gosto e quem eu não gosto, vocês começam a fazer o mapa na cabeça de vocês. Se eu gosto de um tipo de obra, evidentemente eu tenho distanciamento de outros artistas. Ou por que eu não citei um outro artista? Né, que está no mesmo balaio, mas eu não citei o nome dele. Então, vocês já conseguem ver, né, por essas escolhas que a gente faz. É um texto de uma página e meia. Né? Então, eu tenho que ser certeira no que realmente minha obra dialoga, meus interesses dialogam. Tá? Eu poderia citar, por exemplo, Aurelino, que é um artista moderno. Gosto. Nem tanto. Acho importante, mas não me cativa, entendeu? Poderia citar Mário Cravo. Gosto de Mário Cravo Júnior?
É isso, não gosta, desgosta, não é sobre isso, entendeu? Mas não move meu interesse. Então, acho que é sobre isso, no fim das contas. O que move é o nosso interesse e de como vamos ver a nossa atuação, né? De como vamos ver nossas obras, às vezes. Sei lá, o pessoal perguntar, amanhã, acho que você gosta de rock, né? Eu falo, gente, né? Eu cresci com era emo e coisas gótico e coisas do tipo. Então, assim, adoro, acho ótimo. Ótimo mesmo. Vou ficar ouvindo na minha casa todo dia? Não, gente, eu moro em Salvador, pelo amor de Deus. A gente escuta pagodão baiano aqui. Entendeu? Então, o que rola é pagodão baiano e a rocha. Vou dizer que eu não gosto de pagodão baiano e de rocha? Mentira, eu gosto. Então, assim, são interesses, entendeu? Que a gente vai, de certo modo, afunilando. Então, é importante que vocês delimitem isso, tá? Em termos de se a literatura foi importante para o trabalho de vocês, se outras expressões culturais são importantes, se artistas, se questões da história da arte, às vezes a gente tem, por exemplo, no trabalho do Gleison, eu vejo muito essas questões de história da arte aparecendo, né? Assim como as questões culturais vão aparecer no trabalho muito forte, né? As questões contemporâneas, trabalho de Raju. Então, assim, é importante que vocês consigam fazer essas vinculações, tá? E consigam deixar evidentes as vinculações, tá bom? E aí eu quero que vocês falem também sobre a forma de trabalho. Vocês precisam falar sobre processo, vocês precisam falar sobre materialidade. Tá? É importante que vocês delimitem aqui sobre o que é o trabalho de vocês. Né? Por exemplo, ontem eu vi um artista falando que o trabalho dele era que ele estava buscando fazer um trabalho figurativo, mas que em sua síntese ele parecia com um abstrato. Aí eu comecei a rir, porque, gente, ou você é figurativo ou você é abstrato, entendeu? A gente não tem uma coisa figurativa que é abstrata, porque a gente tem obras abstratas com figura, e isso é importante. Figura não é uma coisa só da figuração, não é só de obras figurativas. Né? A figura, o objeto, ele sobrevive em obras abstratas. Por exemplo, eu tive como falar que um artista abstrato, né, de abstracionismo geométrico, ele não está usando figuras. Tá, figuras geométricas. Então, assim, é uma coisa que às vezes é lógica, mas que a gente esquece. Né? A gente tem uma tradição figurativa que ela é embasada no naturalismo. Então, se o que você quer fazer é uma obra que ela é figurativa, mas ela se distancia do naturalismo, legal, massa, né? Então, você vai trabalhar com uma figuração que não é naturalista. Agora, se você está trabalhando com um tipo de figuração em que vai para o abstrato, então você tem uma obra abstrata. Né? Não existe um figurativo que é quase abstrato. Isso não existe. Ou é figurativo ou é abstrato. Né? Mas o que foi o problema desse artista? História da arte. E isso eu estou falando para vocês, mas se vocês verem a obra, tipo assim, gente, é uma obra abstrata. Não tem figura, não tem, inclusive, objeto na obra. É uma obra abstrata. Ele está pintando um mar. Um mar. A pessoa está pintando um mar. Aí ela diz que é figurativo porque ele escreve que é um mar. Gente, não é figurativo, gente, é abstrato. Você tem um monte de tinta, um trabalho com tinta, é um mar. Né? Então, é abstrato, um abstrato, a gente não tem dúvidas disso. Né? Então, isso mostra o que para mim? Mostra que o artista não tem um mínimo que é domínio da história da arte. Todo artista tem que saber aonde ele está se situando dentro da história da arte, gente. Isso é muito importante. Ah, mas eu não quero teoria para minha vida. Sinto muito, gente. A gente já passou disso, entendeu? A gente já passou mesmo, assim. Vocês, enquanto artistas, artistas que querem desenvolver um capital simbólico em cima da imagem de vocês, vocês precisam ser artistas que se conectam com a história da arte. Porque é a história da arte que vai ditar e vai estar junto com o mercado. A história da arte vai dizer o que faz sentido e o que não faz sentido. As pessoas tentam matar a história da arte, acabar com as instituições, não dialogar com as instituições, a pessoa fica completamente por fora. Por exemplo, hoje eu voltei recentemente da SP Arte. A primeira coisa que eu vi na SP Arte, que foi muito evidente, é que a abstração está ditando o mercado. Né? E como que eu vi isso? Né? Não sei se vocês já foram, alguns de vocês já foram na SP Arte. Né? A SP Arte é uma grande feira, feira cheia de, vocês pensam assim, é uma feira de bairro, só que pra gente rica, né? Resumindo, né? E aí cada galeria tem um stand.
E nesses estandes, que cada galeria paga a partir de 100 mil, tá? De 100 a 150 mil, a gente tem pisos diferentes, né? Então, o primeiro piso são as galerias, que a gente diz que são galerias que têm obras primárias, né? Que são obras que passam dos 500 mil para cima, né? Que são obras que são validadas, obras certificadas, obras, sobretudo, do período moderno para trás, né? Obras bem conceituadas e que trabalham menos com arte contemporânea, porque a arte contemporânea ainda está num ambiente que é instável. Um dia vale muito, outro dia não vale nada. Né? Então, as galerias primárias têm muitas obras que já estão conceituadas e bem fixadas no mercado, e na história da arte, essas galerias ficaram no primeiro piso, né? São as galerias que têm mais visibilidade, que são maiores também, né? No segundo piso, a gente tem o bololô da arte contemporânea, né? Que são galerias que têm obras, algumas obras de arte moderna, mas muitas se dedicam à arte contemporânea, né? Então, você vê galerias menores, você vê galerias do Brasil inteiro, né? Galerias que têm obras importantíssimas, né? Por exemplo, eu encontrei uma galeria que é a Bolsa de Arte, que está trabalhando com todo o acervo da Magliane. Não sei se vocês conhecem, né? A Magliane, que foi uma artista negra do período moderno e contemporâneo em Porto Alegre. Né? E ela produziu muito, né? Produziu muitas obras figurativas, algumas abstratas, mas mais figurativas, e a circulação dela foi uma circulação menor, justamente porque ela estava em Porto Alegre. Então ela não conseguia se conectar com alguns grupos, né, sobretudo grupos políticos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso ela veio no mesmo período que Valentim, que Manuel. Então, assim, a obra dela é muito desvalorizada. Eu perguntei, né, para a pessoa, um quadro que é super famoso dela, eu perguntei, mas quanto que tá esse quadro? Ela tá 70 mil. Aí eu olhei assim, gente, 70 mil? Um quadro de uma baita de um artista que é um símbolo para a arte afro-brasileira, mas é 70 mil. Aí ela falou, você achou barato, né? Eu falei, achei. Aí ela falou, mas é o valor que a gente está tentando trabalhar porque senão o trabalho dela não vende. Falou, tinha obra dela de 15 mil. Né? E assim, obras de 15 mil, gente, tem alguns artistas contemporâneos da Almeida Day que as obras são de 60, 80 mil. Artistas contemporâneos. Então, assim, é um lugar, é um espaço, né? É esse arte para a gente sentir esse termômetro do mercado e ver como o mercado está tratando alguns artistas, né? E sobretudo as tendências. E aí, a primeira coisa que eu cheguei e vi foi que eu olhei os estandes e falei, gente, realmente a abstração está voltando. Está parecendo coisa apocalíptica, assim, né? Que, tipo, a abstração está tipo Games of Thrones, né? O pessoal falando que o inverno está chegando. A abstração, gente, está assim, voltando, está voltando mesmo, em termos financeiros. E quem está consolidando isso é o mercado. Né? As instituições, a universidade já está falando isso tem mais ou menos 5 anos que a gente está dizendo isso, que a abstração e as obras do abstracionismo, né, moderno estavam sendo revisitadas, estavam voltando. Isso a gente falou 5 anos atrás. Tem artigos escritos sobre isso. E aí, quando eu fui ano passado, o MAC USP inaugurou uma exposição revisitando o acervo, uma exposição imensa de arte abstrata. Agora, mês que vem, vai ser inaugurada uma exposição da Pinacoteca dedicada ao acervo das obras abstratas. No Rio Grande do Sul, mês passado, não esse mês, começo desse mês, foi inaugurado no Margs uma exposição permanente com as obras abstratas do acervo. Ou seja, está voltando de fato, está tendo essa predileção. Não é à toa que o Bovary está tendo essa grande exposição agora. Né? Então, assim, não é por a questão de achar que é brasileiro, gente, é de fato pela abstração. Né? Então, é uma sinalização do mercado. Então, quando vem aquilo, gente, aí vem várias coisas, como por exemplo, a figuração vai entrar em queda, isso é evidente, porque o que as pessoas vão figurar? A gente está com um monte de guerra, entendeu? Então, caos político de modo geral. As pessoas vão figurar o quê? Então, assim, para a gente que está dentro da arte afro-brasileira, a gente percebe que a figuração, né, a figuração de pessoas negras, ela ainda se mantém, né, assim como a figuração indígena se mantém, mas se mantém como algo nichado. Então, vocês vão sentir, né, quem trabalha com figuração vai sentir que ou as exposições vão começar a ser mais nichadas, tá? O Gleison,
né? Mas a Daniel, nem tanto, porque Daniel está trabalhando com outra, está trabalhando entre essa abstração e essa figuração, né? A Cláudia também vocês vão sentir que vai ficar cada vez mais nichado, porque a tendência do mercado é de fato a abstração. Tá? Então, não sei se isso vai durar muito tempo, né? Mas isso vai ser uma recorrência. E aí, o que a gente tem que fazer? Abandonar a figuração? Não é sobre isso. Mas é sobre criar estratégias de saída para o nosso trabalho. Né? Criar estratégias de vinculações, criar outros pontos de tensão, criar essa narrativa. Tá? E é exatamente aqui que eu quero que vocês coloquem. Então, se vocês estão vendo que o mercado está tendo uma uma influência, né, para o abstrato, e vocês fazem obras figurativas, como que vocês dão sentido para essa figuração no trabalho de vocês? Como que vocês dão sentido dessa figuração no momento atual? Por que essa figuração é importante? Por que a gente não deve soltar a mão da figuração? Entendeu? Então, é um esforço para vocês pensarem mesmo. É o tipo de pergunta que às vezes a gente fica se fazendo que a gente não tem uma resposta exata. Né? Eu falo que são perguntas que a gente só vai descobrir depois que a gente está lavando louça, sabe? Tem momentos meditativos, assim. Eu adoro, eu detesto louça, né? Mas eu sei que toda vez que eu vou lavar louça, e eu lavo muita louça justamente porque eu detesto, né? Detesto louça suja, né? Aí eu vou lavando a louça e vou pensando em coisas para minha vida, né? Aquelas perguntas que eu preciso responder que eu não consigo, né? Então, assim, encontre um ponto aí reflexivo de vocês e fiquem pensando sobre isso, como solucionar essas questões e como trazer essa justificativa. Pense que assim, é como se fosse uma justificativa para projeto. Né? Quando vocês vão escrever qualquer projeto, o forte do projeto é sempre a descrição, que é onde vocês trazem o tema, o objeto, o objetivo, mas a justificativa. A justificativa, ela diz tudo sobre o que vocês querem fazer. E não é porque é importante o projeto, é porque essas pessoas têm que comprar o seu trabalho. Tá? E a melhor forma de fazer justificativa é essa, gente. É o que eu sempre digo. Por que, que aquela empresa, por que, que aquela pessoa, por que, que aquele programa tem que comprar o seu projeto? Tem que comprar uma obra sua. Por quê? Por que, que é importante? Por que, que isso muda a vida da pessoa? Por que, que a pessoa vai achar interessante? Tá? Estratégia de venda. Por isso que é uma das melhores coisas da venda. Você vai pela via da geração de gatilho das pessoas. Um gatilho que eu digo é o moleque que fica comprando, né? Que é da escassez, gatilho da escassez. Né? Tipo, porque só tem poucas chances de você encontrar essa obra. Essa obra, quem trabalha no gatilho da escassez, gente, era a Beatriz Milhares, né? Ela tem poucas obras, né? Então ela está sempre trabalhando nesse gatilho da escassez. E ela gosta ou não gosta da obra dela, ela é super respeitada porque ela alcançou esse lugar. Né? Então, é isso, é o gatilho da escassez. Tem outras formas da gente também estar justificando e vendendo o nosso trabalho. Né? Mas aqui é importante que vocês tenham essa compreensão, né, de que o trabalho de vocês, a obra de vocês fazem parte desse povo, desse produto, né? Não dá pra gente, não, porque é bonito. Gente, todo trabalho é bonito, a não ser que ele esteja trabalhando com a questão do feio, né? A gente pensa e aí vai ser o último exemplo, tá, gente? Eu quero de vocês, que eu estava conversando com um crítico lá em São Paulo e ele trabalhou com Pollock, né? E ele estava falando, Maiana, você já chegou a ver uma obra do Pollock pessoalmente? Eu falei, não, nunca vi não. Daí ele falou, Maiana, é uma das coisas mais estranhas e repugnantes que eu já vi. Né? Ele estudou Pollock no mestrado e ele falou, é muito estranho e é muito repugnante, porque pela fotografia, a gente não consegue ter a dimensão do caos visual que ele gera. Então, a obra dele não é uma obra para criar um conforto visual, como suas obras do Valentim, por exemplo. Né? As obras do Valentim são vendidas porque elas são lindas, gente, em qualquer período. O Valentim vendia muito no período dele. As pessoas que eu falo que o Valentim não teve reconhecimento em vida. Mentira, ele teve. Teve muito reconhecimento em vida, muito mesmo. Né? Não só reconhecimento pela crítica, reconhecimento de historiografia, reconhecimento financeiro. Né? Ele circulou bastante. E é isso, né? E aí você pensa, mas por que ele teve esse reconhecimento? Já pela questão da negritude. Não, gente, obviamente o reconhecimento dele não veio pela questão da negritude, tá, gente? Não veio, pelo contrário, né? Ele tinha que ficar lidando isso de forma negativa o tempo inteiro. Mesmo no contemporâneo, né? A pessoa que fala que o Valentim tá na moda,
E, tipo assim, não é por questão racial, não é. Tipo, né? A gente vê um monte de disposição, inclusive, cansei de ver disposição aqui em Salvador, que eu acho horrendo, horrendo, que a galera colocando escultura do Rubem Valentim no cantinho da sala, junto com o ar-condicionado. Entendeu? Eu falei, não vou nem postar isso aqui pra não levar hate de curador, né? Mas, assim, você não sabe qual é a obra, né? Se é o ar-condicionado, se é o totem do Rubem Valentim. Tipo, sacanagem, né, gente? É umas coisas assim que as pessoas fazem, sabe? Então, ele tá, né, só coloca na moda, é palatável, porque as composições dele são composições harmônicas. Isso é importante. Já do Pollock, não tinha nada de harmonia, né? Não tem nada harmônico. Gente, se alguém fala que as obras do Pollock são harmônicas, assim, gente, a gente precisa pensar o que é nosso conceito de harmonia. E esse amigo falou, Maia, é muito estranho, dá muita harmonia na obra dele. Mas ele criava essas obras grandes, desarmônicas mesmo, com tudo, com bituca de cigarro no meio, com tinta de petróleo, com não sei o quê, todo tipo de tinta, exatamente para criar esse desconforto. Né? Então, assim, se a intenção da sua obra é criar um desconforto, legal, coloque isso, entendeu? Caso contrário, é importante que vocês escrevam como que essa obra vai dialogar, como que essa obra vai se vincular, como que essa obra, o que ela propõe, o que ela suscita nas pessoas, tá? Porque isso é importante, vocês descreverem, não deixem em aberto para a pessoa interpretar a sua obra. Vocês não podem fazer isso, gente, porque senão a pessoa vai interpretar de qualquer jeito. Então a gente tem que ter esse controle, tá? E aí, o último comentário mesmo, né, que eu fico nesse último emendando no assunto, eu sempre lembro daquele autor que é o Milan Kundera. Não sei se alguém já leu, né? Milan Kundera, que escreveu A Sustentável Leveza do Ser, né, que é o autor tcheco. Morreu, inclusive, acho que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. O Milan Kundera, ele tinha contato com toda a tradução da obra dele, né? Então, a tradução para português, foram muitos livros traduzidos, ele tinha contato com todos. Né? Se perguntar, mas ele lia português? Não, gente, não lia português, mas ele queria ter o contato com a obra. Não sei o que ele fazia, se ele mandava para outra pessoa, não sei. Mas isso era o coisa do controle dele, de querer ter um controle em cima da tradução. Né? E funcionava, não é à toa que ele é super lido, que ele, sabe, mesmo depois de ter morrido, ele ainda tem uma grande circulação, sabe? Então, assim, é importante que vocês tentem ter o máximo de controle sobre a recepção da obra de vocês, tá? Claro que às vezes algumas coisas fogem do nosso controle, acontece, mas é importante que vocês tenham esse controle. E como que vocês fazem em relação a isso? É escrever, gente. Você tem que escrever sobre ela, tem que escrever sobre a obra, tem que dar a chave de leitura, tem que dizer o que interessa a vocês, o que não interessa, né? E assim, esse material vocês têm que fazer para ontem. Vocês não podem postergar, entendeu? Não dá para postergar mais. E eu vou puxar a orelha de vocês. Não pode postergar mais nada, gente. Mais nenhum material, tá? Quem tem que me enviar coisas, me enviem. É importante que vocês façam isso. Porque, veja, né, a gente está em período de fechar exposições para o segundo semestre. Né? E assim, vocês têm que expor, gente. É isso, eu entendo que é bom ficar no processo, né? Mas tem que expor. É a partir do momento que a gente expõe que a gente tem feedbacks legais, que geram mais energia pra gente, que a gente dialoga, que a gente, né? Que a gente vai fazendo esse controle mesmo, sabe? Da recepção, dos diálogos e, claro, de novas ideias também. Então é importante que vocês consigam se inscrever nesses projetos, né? Nessas exposições. E para isso, vocês têm que ter essa documentação. Resolver isso fica muito mais fácil. Né? Porque porque eu estou insistindo, gente, nessa declaração do artista. Né? Porque quando vocês vão fazer inscrição em qualquer tipo de seleção, né? Vocês têm lá, eles perguntam, faça uma descrição sobre a sua poética ou sobre a sua obra. É um campo que eles sempre pegam. E às vezes é o campo que a gente mais negligencia ou que a gente fica com preguiça, sabe? Então, assim, com a declaração pronta, a gente só dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Entendeu? É mais fácil mesmo, fica muito mais fácil. A mesma coisa o portfólio, né? Eu falei para vocês que alguns dos meus outros artistas,
né, eles já estão conseguindo outras coisas, residências, posições, porque deixou no portfólio. Mas é uma coisa tão simples, né? Eu tenho um artigo específico que ele não estava sendo convidado para nada, não passava em coisa nenhuma, aí ele mexeu no portfólio dele, né? E o portfólio dele era assim, era não conseguia dar conta de toda a produção dele, e ele produz muito, né? Eu falei, não, você tem que colocar isso no portfólio, porque isso é importante. Às vezes você acha que não é importante, mas você tem que colocar. Aí ele colocou, começou a enviar, a galera começou a chamar ele. E ele falou, mas isso não rolava antes, porque eu trabalho com gravura, porque gravura nem sempre alguém aceita. Eu falei, para, gente, para, gravura é super fácil de trabalhar. Entendeu? O difícil de trabalhar é com estrutura. Onde a gente vai colocar? Com objeto. Né? Onde a gente vai colocar esse objeto? Agora, gravura, a gente coloca na parede, gente. Qual é a dificuldade? Né? Então, na verdade, quando chega para os curadores, gravura, pintura, toda obra bidimensional, elas são mais fáceis, né, da gente trabalhar em termos de discografia, em termos conceituais, elas são mais palatáveis para o público. Agora que a gente trabalha com objetos, vocês sabem disso, objeto, escultura, vídeo, né, a gente tem outros tipos de trabalho, outros tipos de dificuldade mesmo, né? Então, é importante que vocês fechem esses portfólios, né? Quem já fechou, ótimo. A gente vai para outra etapa, que é se inscrever. Eu vou começar a bombardear vocês com editais, tá, gente? Pro desespero da Cláudia. Então, assim, vai rolar, eu vou mandar para vocês esses editais, né? E eu vou querer fazer aquela, né? Você é chata, tabelinha de inscrição em edital. Porque, veja, o sucesso em editais de vocês é o meu sucesso, né? Então, eu fico parecendo aquela mãe que o filho passa no vestibular, sabe? Então, fico toda exibida. Aí eu falo, tá vendo, gente? Né? Que bonita, que a criança, que deu tudo certo. Então, assim, é isso. É importante que vocês estejam circulando, né? Para mim é feliz, para mim é gratificante de ver vocês fazendo outras exposições, vocês lidando com as demandas de vocês. Sei que isso requer muita energia, não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eu também lido com editais. Parece que não, mas eu também estou o tempo inteiro preenchendo editais. Qual a diferença de que os meus editais, diferentemente de vocês, tem que fazer projeto o tempo inteiro. Né? Estou com um para fazer agora, que eu estou decidindo se eu vou fazer ou se não vou fazer, que eles querem um projeto de 20 páginas. Né? E além do projeto de 20 páginas, eles querem um outro documento com 5 páginas. Então, assim, eu vou escrever um TCC para poder me candidatar a um edital. Né? Então, a gente fica pensando, será que compensa mesmo? Né? É isso, Cláudia. Eu também fui ver o bote, né? Eu fico, meu Deus, mas foi uma dessa que eu me inscrevi. Tem a Emerge Artes, sabe essa? É. A Emerge Artes, ela tem muita coisa de dentro, tem muita coisa daqui, mas tem a Hipérbola, eu acho que é Hipérbola, é uma coisa assim, que é muita coisa da América Latina, né, e Estados Unidos. É para arte, tudo voltado para as artes. Né? Acho que tem alguma coisa ou outra para a Europa. É legal, é isso. Vou começar a mandar para você, gente, porque as outras coisas que eu vou vendo, né? E assim, gente, o não a gente já tem, entendeu? O não a gente já tem, né? Então, a gente tem que trabalhar com a possibilidade do sim, né? Foi numa dessa que eu entrei no máximo, entendeu? Não conhecia ninguém não, gente. As pessoas ficam achando que, né, que tudo conhecer fulano, conhecer ciclano. Não, gente, a gente tem que ter currículo. Então, assim, vocês têm o currículo de vocês, vocês estão em crescimento mesmo, né? Com esse crescimento simbólico da carreira de vocês, cada um da sua forma, mas só o fato de vocês já estarem dialogando aqui no grupo, isso já é uma forma, inclusive, de enriquecimento para a carreira de vocês. Tá? Inclusive, vocês podem, se vocês quiserem, a gente pode estar emitindo declaração também, tá? Tanto para indicação, né? Para vagas específicas,
Eu posso estar emitindo tanto com o meu nome, né, como professora da UFBA, como posso estar emitindo via texturas, né, como estúdio criativo, enfim, são coisas importantes, né, de vocês estarem acentuando, vocês podem colocar no lápis, vocês podem colocar no portfólio, né, o acompanhamento, porque isso tem peso, né, as pessoas olham e elas sabem a que vocês estão vinculados, é uma coisa que eu me bato muito na tecla, né, uma vez que vocês fazem os cursos com a gente, né, que faz esse acompanhamento e tudo mais, não é só esse momento que a gente está aqui, né, também sinalização, né, se vocês mandam, por exemplo, o portfólio de vocês e tem uma parte, né, no portfólio, lá na partinha do currículo, e vocês indicam que está o acompanhamento aqui, vocês já estão indicando que vocês têm acompanhamento comigo, né? A pessoa olha, as pessoas às vezes tem, claro, eu vou falar pra vocês que às vezes é péssimo, porque a gente vai fazendo inimigo no meio do caminho, mas eu não tenho inimigos assim não, gente. Tá? Então vocês podem ficar despreocupados, tá? Que a tendência é que a pessoa olhe o meu nome e fala, que legal, né? A pessoa passou pelo pessoal da Texturas, né? Fez algum tipo de trabalho com a Maian. Então, assim, são coisas interessantes, né? Quando eu fui chamada no MASP, a primeira coisa que, quando eu cheguei no centro de pesquisa, foram as pessoas que estavam no centro de pesquisa, algumas que já me conheciam, eu já tinha passado por lá em pesquisas avulsas, né, sobre o Valentim, principalmente pelo pós-doc, e eles me falaram, eu fiquei tão feliz quando você foi selecionada, porque era certeza de que o fundo estaria na mão de uma pessoa séria, na mão de um profissional sério, e pessoas que eu não conhecia começaram a falar isso, a mesma coisa, né, que ficaram felizes quando eu entrei. Tem gente que eu não conheço, a pessoa diz que me conhece. Eu não conheço a pessoa, mas a pessoa me conhece e fala bem do meu trabalho. Então, assim, são coisas que vão acontecendo que a gente só consegue dar a possibilidade, inclusive, de entrar nos espaços porque a gente se inscreveu. Entendeu? Então, é o seguinte, tem que se inscrever. Nem tudo necessariamente tem que alguém falar para poder conseguir algo. Nem tudo é vaga marcada, sabe? E às vezes, gente, tem coisas tão absurdas que acontecem com a galera que gosta de marcar a vaga, que o pessoal faz de tudo para a pessoa que foi ali, né, garantida para estar naquele lugar, ela tá dentro, e dá tudo errado. E aí a pessoa que, tipo, tem nada a ver com o esquema entra na vaga. Então, assim, é importante que vocês se inscrevam. É muito importante, sabe? Ah, mas eu não fui selecionado. Sim, mas a pessoa conheceu o seu trabalho. Agora a pessoa sabe que o seu trabalho existe. Né? Isso é importante. Tem um dos artistas que eu trabalho, que eu falei para vocês, né, que foi selecionado numa residência, e é uma residência que ele tem há 2 anos. E ele falou que quando os curadores chamaram ele, a primeira coisa que o curador falou era que já conhecia o trabalho dele. Né? Então, assim, que não selecionou das outras vezes porque achava que ele não estava pronto. Mas que agora ele está pronto. Então, que coisa boa. Agora, é isso, né? Uma hora a gente tem que estar pronto para as coisas, né? Então, assim, na mente dessa pessoa curadora, né? Isso, às vezes, para mim, ele tá a mesma coisa, assim. Tipo, a única diferença dele, de fato, foi o portfólio, né? E a produção atual dele, mas ele é a mesma pessoa de 2 anos atrás. Então, assim, é legal que vocês né, que vocês comecem a se inscrever nisso. Aí eu vou fazer controle, tá, gente? Eu vou fazer uma, uma planilha para cada um. Isso vai ser assim, ótimo, né? Eu quero ver que vocês vão colocar lá. Eu quero que vocês se inscrevam, gente. E eu quero que vocês compartilhem comigo aonde vocês fizerem a inscrição. Okay? Isso vai ser importante para mim, né? Para ter esse rastreio, né? Enfim, para ver se tem algum material que eu possa estar ajudando vocês, né? Mas é importante que vocês, e cada uma tem um caso específico, né? Por exemplo, a Cláudia, onde ela fizer, por mim, Cláudia fazia muitas, preencher esse pouco dessas coisas aqui do Brasil, porque é usar esse capital simbólico dela de quem está fora, né? As pessoas aqui querem trabalho de quem está fora, é uma coisa de edital. Tá? Então, manda, assim, vê como ficou financeiramente para você, se compensa, se não compensa, né? Tem isso também, questão do envio da obra, coisa do tipo, mas você tem que tentar, tá? Eu iria para todos os Brasil, procure salões, né, que tenham um preço maior, exposições em lugares, instituições, né, isso é importante, não sei só de galeria, mas que sejam das instituições, né, ou que remuneram, ou que dê uma outra saída para o seu trabalho, sabe? Mas é importante que você tente.
No caso de Daniel e de Grayson, eu preciso muito que vocês saiam da região que vocês estão. Tá? O Daniel tem que sair urgentemente das exposições do Rio de Janeiro. Urgentemente. Você expõe muito no Rio. Isso não é ruim, tá? Mas é para trazer esse outro olhar das pessoas sobre o seu trabalho, né? Esse retorno. E uma preocupação maior, Daniel, com suas obras é que essas exposições, o próprio mercado, enchem a sua obra. Entendeu? Imagine só se amanhã a gente não tem mais tanto enfoque, tanto interesse em uma arte que dialogue com a religiosidade. Entendeu? E seu trabalho não é só sobre isso, seu trabalho tem as questões formais. Entende? Seu trabalho tem questões formais também. Seu trabalho, ele dialoga com outras dinâmicas, né? Você é um artista que está ali trabalhando com tudo. Então, a chave de leitura do seu trabalho não é só a religiosidade. A religiosidade está ali no tema principal, mas você consegue trabalhar e abordar com outras questões. Tá? E isso é importante. E talvez esse retorno você tenha exatamente quando você começar a sair desse lugar, que eu falo que é a zona de conforto, né? A cidade onde a gente vive é a zona de conforto da gente. Então, é importante que você mande para outros lugares. E o Gleison é a mesma coisa, né? O Gleison está passando, vai passar pela dificuldade que a gente tem, que é sair do Nordeste, né? De que as nossas obras, elas se deixar, elas ficam sempre nichadas, né? Na sua atuação dentro do Nordeste. Então é importante que a gente tente, né, fazer furar essa bolha, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, e falar em São Paulo só, tá, gente? Às vezes tem exposições em São Paulo que, assim, são terríveis, tá? E que não é porque é São Paulo que é bom, tá? Mas tem outros lugares, Minas, né? O interior de Minas, tem alguns editais legais. O interior do Paraná, que tem muitos editais, que é super interessante, porque tem um circuito próprio, né? E o Paraná, o Sul, ele passa pelo mesmo processo de nichamento que o Nordeste, entendeu? De os artistas não conseguirem sair, não conseguirem dialogar, então a tendência dele é que eles, né, se abram um pouco mais. A mesma coisa do norte. O problema do norte são os envios, né, a circulação da gente conseguir ir para o norte, porque além da questão, né, da própria cena que é mais fechada, a gente tem a distância de território, né, e que tudo é mais caro para o norte, né, então não é para vocês não deixarem de mandar, não é sobre isso, mas se vocês encontrarem um edital que pague, por exemplo, ótimo, né? Pensando que os custos de envio de obra para lá são sempre maiores, né? Com passagem de avião também, mas que vale a pena, tá? Então, é isso, né? Acho que são desafios. E assim, eu quero que vocês também se ajudem, assim, sabe? É muito importante de, por exemplo, Daniel está em contato com muitas galerias, muitas pessoas e curadores no Rio de Janeiro. Se abrir alguma chamada e você vir, compartilha com a gente, que daí a gente abre, compartilha com os demais, né? O pessoal que está expondo menos, né? Maju, querem, né? E é importante que vocês, neste momento, que vocês exponham. Eu não estou nem preocupada aonde vocês vão expor, é importante que vocês exponham, tá? Que vocês participem de exposições, tá bom? Isso é muito importante. Mas junto no Centro-Oeste, né? É importante que acompanhe essas exposições e que circule, porque no Centro-Oeste é ainda mais desenvolvido, né, em termos de circulação do que no Nordeste, do que no Sul. Tá? O Centro-Oeste ainda tem uma saída maior para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, fazer essas exposições, fazer acontecer, porque participando dessas exposições, mesmo no Centro-Oeste, tá ótimo. Neste momento é o que vocês têm que fazer, né? Querem estar no Sul. Então, assim, né? Eu acho que inclusive querem estar participando de uma exposição agora, né? Então, assim, é importante que vocês estejam fazendo essas exposições, que vocês estejam participando, né? E quem já está participando, né? Quem já está fazendo essas exposições, pensando também de criar essas conexões, tá, gente? É muito importante que vocês criem conexões entre vocês. Eu sei que muitos de vocês conversam ou dialogam só quando a gente está aqui, mas não tem nada mais. Acho que mais horrível mesmo é da gente ver as coisas e não conseguir compartilhar com as pessoas que a gente está convivendo. Tá? Então, assim, viu uma chamada, mande para os colegas. Aqui não tem ninguém que está competindo com ninguém. Né? A gente tem que acabar com essa lógica da competição das artes. Né? A competição não leva a lugar nenhum.
né? Pelo contrário, se a gente está criando redes, se a gente está possibilitando, né, fazer projetos juntos, a ideia é que a gente se potencialize. Tá? A Jéssica, que vai ver provavelmente offline, né, esse encontro, que está trabalhando com curadoria, gente, os curadores, todo curador vai fazer curadoria de pessoas que ele conhece, primeiro, né? Então, toda exposição que eu vou fazer, que tiver uma exposição coletiva, ou tiver algo do tipo, né, pensar para individual, coisa do tipo, eu vou estar chamando vocês, tá? Porque é isso. Eu não tenho, vou chamar outros artistas também, mas eu vou dar sempre prioridade para vocês, porque é isso, né? Eu acho que são os acompanhamentos que a gente vai fazer, né? Eu sei mais sobre o processo criativo de vocês do que de vários outros. Então, para mim, né? É isso, essas possibilidades, tá? Inclusive, se um de vocês falar, amanhã, eu acho que está na hora de eu fazer um individual. Quero fazer um individual em tal lugar. O que você acha? Faça a curadoria numa boa, tá? Então, assim, tudo esses diálogos, né? Da gente criando essas possibilidades e compartilhando, tá bem? Eu vi aqui as mensagens, né, de Cláudia, ótimo. Esse, o Mapa das Artes, eu já sigo há um tempo, né? Gosto. Esse Bandadas eu nunca vi, não. Vou, vou copiar aqui, porque eu não conhecia, né? E eu acho que é legal, assim, de vocês terem acesso, de vocês copiarem, né? E aí eu vou fazer, gente, vou fazer essa pastinha, né, para vocês e vou fazer o controle, tá? Vou perguntar para vocês a cada encontro, se vocês não preencherem lá, não tem problema, porque às vezes eu sei que preencher mais uma demanda, tá? Mas eu vou estar sempre perguntando para vocês se vocês estão participando, né, de mandar algum edital, estão participando de algum edital, né? Isso tudo os editais, tá, gente? Me peço desculpa pelo barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas estão derrubando o andar aqui de cima, tá, assim. Resolveram que hoje era o melhor dia para derrubar o prédio todo, né? Aí o pessoal decidiu que, enfim, estão dando uma retada, acho que estão derrubando parede, né? Coisas que acontecem, e o banco que ninguém avisa, gente, sabe? Então a gente está aqui tendo que lidar com essas coisas. Enfim, peço desculpas, né, gente? Se eu estou no escritório é o barulho, se eu estou em casa é o bicho disputando com a câmera. Né? Eu acho que um dos encontros, acho que não foi com vocês não, teve um dos encontros que eu fiz do laboratório de escrita que a gata não sossegou até ela derrubar o celular umas 2, 3 vezes. Aí eu tive que prender ela porque ela estava em dócil, porque ela queria atenção, né? Assim, como assim? Eu chego e fico no celular, né? Não com ela, fazendo carinho nela, né? Essas coisas que os gatos fazem. Mas é isso, gente. Alguma dúvida? Algum comentário sobre isso tudo que eu falei? Muita coisa, né? Esse eu não conheço. Nerd, é arte, VSN? Ótimo. Tá ótimo, é isso. É bom compartilhar aqui mais uma, né? Pra gente ficar de olho. Né? E assim, gente, às vezes eles pedem declaração, pedem um monte de coisas. Vocês podem entrar em contato comigo, que o que eu puder ajudar, o que eu puder emitir pra vocês, eu emito, tá? Porque editais, né? Mas em sua maioria eles pedem portfólio, né? A declaração do artista, que é tipo essa descrição, fala sobre a poética, uma coisa assim, currículo. Mas é isso, né? Eles não pedem muito mais coisa, né? Os nacionais, né? Os internacionais é que eles pedem carta de inscrição, eles pedem vinculação, eles pedem outras coisas. E esse que você enviou foi com o portfólio novo? Ótimo. Isso é bom para eu saber. Uhum.
É porque, isso não vai aparecer como declaração do artista, vai aparecer como descrição. Descrição da obra, descrição. Uhum. É que você circula bem, né? É, começar a mandar suas coisas, como eu te disse, mande para Minas, mande para o Nordeste, entendeu? É importante que você faça suas obras circulando. Essa coisa de que as obras artistas têm que ficar só em São Paulo ou no Rio, para mim é a maior fúria, entendeu? Porque isso não quer dizer nada, né? É importante que você circule mesmo, né? Que você esteja tendo esse contato com outros lugares. É que senão você vira um artista regional, entendeu? É porque a gente tem mania de não nomear Rio, São Paulo como regional. Mas é região, né? O conceito de regional não vale só para Nordeste. Então, se você expõe muito só no Rio, independente dos espaços, você vira um artista regional. Tipo, você é um artista que tem um alcance nacional, entendeu? Uma circulação nacional. E isso possibilita que você ganhe editais que têm dinheiro, né? Editais que tenha fomento, que você expunha em museus institucionais, espaços institucionais, entendeu? Por isso que é importante que você tenha uma circulação maior. É por isso que quando eu falo do Gleison, né, que o Nordeste é imenso, não é sobre isso, porque o Nordeste tem alguns estados específicos que têm uma cena artística mais desenvolvida, né, no sentido de galerias, no sentido de captação de recursos, né? Então, por exemplo, no Nordeste, quando a gente pensa em termos de fluxo de, de artístico, a gente vai sempre colocar Salvador, sempre. E é Salvador, as capitais, né? Salvador, Recife e Maceió. Aí é que tá. Maceió, acho que nem entra no fluxo, entendeu? Maceió não tem nem uma pós-graduação em artes visuais, entende? Então você tem o pessoal da Paraíba tentando sobreviver, assim, as pessoas da base de aparelho, tentando fazer articulações, né? Mas você tem o pessoal de Fortaleza, que tem vindo muito forte, né? Fazendo algumas coisas fortes, tem algumas galerias em Fortaleza, tem algumas atuações de críticos em Fortaleza, mas é isso, pensa Aracaju. Tipo, gente, entendeu? Eu tenho um artista que tá lá em Aracaju, ele já expôs em todos os espaços de Aracaju, entendeu? E aí ele fica, Maiana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero expor em outros lugares, eu preciso expor em outros lugares, isso é sobre circulação mesmo. Tipo, ele chegou a um ponto que ele já ganhou PENAB, ele já ganhou todo o dinheiro que ele podia ganhar em Aracaju. E aí é isso, porque senão você fica inchado. Você é um artista de um estado, um artista regional. Então é importante que você saia. O pessoal de São Paulo detesta que a gente coloque eles como regionais. Né? Detesta, porque tem aquela visão de que São Paulo é o mundo, né? São Paulo é o Brasil, mas assim, gente, na boa, não tem nada mais do que uma coisa nichada do que São Paulo. Você vê as obras de São Paulo como se eles estivessem eternamente no concretismo, né? E tem uma filiação, uma adoção muito grande pela abstração ou pela figuração lá do Semana de 22. Então, que é algo mais regional do que isso.
entendeu? E tem muito, muito, muito. Você vai, o pessoal acha que tem muita exposição de arte afro-brasileira em São Paulo. Tipo, gente, onde é que vocês estão indo em São Paulo? Porque eu não vejo, não. Eu só vejo exposição de arte conceitual, entendeu? Chega a ser um saco. Então, assim, é isso. Por isso que eu falo pra você que é importante que você saia, entendeu? Pra você não ficar com esse nicho de um estado só, entendeu? É isso, é circulação mesmo. Tem que circular. A gente não tem muito. Se a gente quer crescer com a carreira, alcançar grandes editais, ir para fora do país, não adianta, gente. Tem que circular. Tem que sair do estado, tem que expor em outros lugares. É assim, premissa básica mesmo. É circulação. Isso serve para todo mundo. Tem que circular. Circulava só no Nordeste. Ele circulava aqui, circulava em Aracaju, fez algumas coisas em Maceió e só. Tipo, eu acho que ele fez. Não, ele fez só isso. Foi. E assim, eu falo só isso não é de pouco, tá, gente? Isso é de espaço mesmo. Né? E é isso agora, em 10 anos de carreira. 10 anos de carreira. Entendeu? Eu falei pra ele, falei, se eu tivesse te encontrado antes, eu tinha te mandado a real antes. É assim, tipo, gente, não dá. E não é mandar pra São Paulo. Porque as pessoas têm um vislumbre com São Paulo. São Paulo é muito cruel. Muito cruel. Eu não acho que artista em começo de carreira, em médio de carreira, tem que ir pra São Paulo. Porque eu acho que em São Paulo você é só mais um. Você é só mais um. Entendeu? Você tem que estar onde você está e ir para São Paulo para fazer trabalhos pontuais. Você vai, você dialoga, você volta. Porque São Paulo é muito cruel, gente. Não é. Todo artista que vem fala que eu vou para São Paulo. Eu não sei se é um misto, assim, se eu dou os meus pêsames, entendeu? Ou se eu dou os parabéns, porque é ambíguo, sabe? São Paulo mói, tratora as pessoas. Tem artistas, eu estou trabalhando com uma artista de lá, que ela fala para mim que a vontade dela todo dia é voltar para Salvador. Ela fez um trabalho aqui em Salvador, né? E ela falou, eu queria muito voltar para Salvador, mas ela nasceu em São Paulo, então assim, o nicho dela já é São Paulo. Mas pergunta agora onde é que ela tá? Ela não tá em São Paulo. Ela tá fazendo trabalho, ela tá numa residência lá em Fortaleza. Então, assim, tá circulando a gata, sabe? Tipo, pergunta pra ela, onde é que você vai expor aqui em São Paulo? Ela ri, pra que eu vou expor aqui? Entendeu? Tipo, não faz sentido mais. Em termos de captação de dinheiro, não é captação de dinheiro com obra. É captação de dinheiro com outros trabalhos. Entendeu? Fala, eu tô trabalhando com isso, trabalhando com outra coisa, mas não com obra. Agora, artista que fica em diálogo com São Paulo consegue vender bem. Consegue uma representação em galeria, consegue ir para feiras, consegue ir para residência, porque está em diálogo com São Paulo, mas morando em outro lugar, né? Indo para outros lugares, tipo, não se lixando ali, né? Isso é uma coisa muito, muito romântica, gente. A gente achar que se for para São Paulo, sabe? E daí já foi dos nossos pais, entendeu? Que achavam que ir para São Paulo ia ter uma vida melhor. Assim, não dá, gente. A gente não pode viver com isso. Ir para São Paulo a gente ficar respirando poluição o dia todo, entendeu? E assim, tendo que pegar metrô lotado, porque um pãozinho é R$ 2. Entende? Então, assim, que dinheiro é esse? Né? Que carreira é essa que a gente consegue em São Paulo? São Paulo é bom passear, gente. Fazer trabalhos pontuais, ficar 2 semanas e voltar. Entendeu? É isso. Mas nunca. A gente não pode ter essa romantização, sabe? Da cena artística, sabe? É uma coisa muito selvagem. São Paulo é muito selvagem. Acho que Cláudia queria falar. Acho que ela falou outra coisa. Depois ela volta. Pode falar, Daniela. Ah, tinha levantado a mão, aí ela abaixou. Uhum. Sim, da Argentina. E são editais que pagam. Ah, é?
gente, né, a língua não pode ser, é mais espanhol, gente. Assim, a gente vai de portunhol, não tem problema, a gente sobrevive. Tá? Tem lugares muito legais, né? Tanto na Argentina quanto no Chile. A cena artística já é ótima, tem muitos editais que são pagos, tá? Não é um absurdo. E a passagem não é cara. Assim, vocês pensam, né? Para o Chile, para a Argentina, assim, eu falo Chile da Argentina porque são lugares que eu já fui, né? A passagem não é cara e para ficar lá também não é um absurdo, entendeu? Vocês conseguem se manter minimamente, sabe? E tem espaços legais, assim, lógico, não pode ter lembrado disso, né? E circular na América Latina sem medo, tá, gente? É isso, às vezes vocês acham que vocês não tá no tempo, né? No tempo de carreira ainda, não tá na hora. Não, muitos de vocês está mais que na hora, já passou, vocês têm que ir, entendeu? Demandar mesmo, assim, sem. Que isso, não você já tem. Entendeu? Já tem não. Né? Nos Estados Unidos agora está um pouco mais difícil, principalmente pelas políticas de imigração, mas também tem que tentar. Tem alguns editais que saem para os Estados Unidos, né? Eu vi para alguns para a Califórnia, são editais pagos, né, gente? A gente tem que pensar também que esses que são pagos, então a gente tem que, assim, que pagos que eu falo é que eles pagam a gente, né? Eles se remuneram pela residência. Eu vi que tem um no México que estava aberto, né? Então, assim, é importante que vocês enviem, né? Às vezes vai que rola, né? Sem essa preocupação, sabe? Porque às vezes você precisa só ter o aceite, depois do aceite vocês veem o que vocês fazem, inclusive diminuir, né? Mas eu acho que é importante ter esse aceite. Não, não, claro que não. E tem lugares interessantíssimos. Nossa, tem lugares interessantíssimos, né? Por exemplo, para a cadeira de arte afro-brasileira, né, no meu caso, que sou curadora e teórica, os Estados Unidos e a Alemanha, a Espanha, são lugares que estão sendo predileções, né? São lugares que estão abrindo editais e estão pedindo para pesquisadores que trabalhem com essa temática. Então, eu conheço algumas pesquisadoras que estão nos Estados Unidos, entendeu? Porque tá pagando, é isso, pagam e te dão acessibilidade à documentação. Por exemplo, tem um espaço nos Estados Unidos, eu acho que é a Universidade de Califórnia, que tem toda uma biblioteca sobre arte afro-brasileira. E a gente não tem, entendeu? Então, assim, são essas contradições, né? Que a gente escuta, não é arte africana, gente, é arte afro-brasileira. Entendeu? Então, assim, é interessante de ver esses lugares, né? Sobretudo se eles estão pagando a gente, sabe? E não é nada lixado, não. Você vê quem é que foi, quem é que tem essa, essa, sabe, essa conquista simbólica no currículo de que fez uma residência nos Estados Unidos. A não ser que a pessoa tenha dinheiro, né? Seja herdeira. Você tem isso também, os herdeiros conseguem tudo, né? Mas assim, então não é qualquer pessoa, né? Não são contatos, aí é que tá. Não são contatos. É se inscrever, gente. Tem coisas que é se inscrever. Às vezes a gente fica com essa ideia de que a gente tem que ter contato para tudo no mundo. E às vezes a gente não precisa. A gente só tem que se inscrever mesmo. Né? É chato. É horrível ter que ficar preenchendo, ainda mais em outra língua, sabe? Mas assim, é importante que vocês tentem, né? Como eu falo para vocês, o não você já tem. Né? E quando eu falei da importância da América Latina, né, que a Cláudia acentuou, porque aqui você não precisa nem de passaporte, entendeu? Vocês acessam os países da América Latina sem muita burocratização, sabe? Que às vezes você gasta dinheiro para gerar passaporte, gasta dinheiro para ter autorização, tem todo um trabalho, as passagens são mais caras, né? A gente pensa para a Europa e Estados Unidos. Aqui na América Latina, dependendo de onde você estiver, é um passeio. Né? Querem que está em Porto Alegre, ela pega um avião e 1 hora e meia ela está no Uruguai. Entendeu? Aqui, se eu saio de Brasília e vou para a Argentina, em 3 horas eu estou na Argentina. Né? O mesmo tempo que eu levo para ir para Maceió, de Brasília, eu levo para ir para a Argentina. Então, assim, é isso. É isso, é mais barato mesmo. É, é um absurdo.
Exato. Exatamente. Tem mês que eu fico chorosa quando eu tenho que voltar de São Paulo para cá. Entendeu? Porque tem vezes que, inclusive, eu não fui. Em fevereiro, eu não fui para São Paulo porque não tinha condição, gente. Como é que eu voltava para casa? Né? A passagem estava saindo por R$ 2.000. Eu falei, gente, às vezes eu pago 250 do trecho de São Paulo para cá. Aí eu vou pagar R$ 2.000. Entendeu? Então, e Gleison sabe disso. Que Gleison que tá lá em Maceió é nesse nível sempre. Né? Eu vou, por exemplo, eu vou de ônibus para Maceió, gente. Porque de ônibus eu pago R$ 150. Né, para Maceió. Se for de avião, é 2.500. Né? Então, ainda tem que passar em Brasília. Exatamente. O tempo que eu levo de avião, eu levo de ônibus. Que nunca é um voo direto, é sempre os voos picotados. Né? Então, assim, é isso, é tentar a América Latina mesmo, gente. Eu acho que a barreira da língua, assim, se for para Estados Unidos, para os outros, é Google Translator. Agora, o espanhol, gente, já tá na nossa veia, entendeu? Já nasceu falando em espanhol. É isso, você não tem que ter receio. E o espanhol é mais difícil para eles entender o português do que para a gente entender o espanhol. Entendeu? Todo mundo já ouviu Shakira, gente. Vocês têm que parar com isso. Entendeu? Tava todo mundo lá ouvindo Shakira, Rebeldes e coisa, e ninguém falava nada. Aí agora fica com receio de pegar residência. Que bom que vocês não treinam a língua. É ótimo. Né? Então é isso, gente. Alguma dúvida? Algum comentário sobre isso? Ótimo, então vai ser um combinado que a gente vai fazer, tá? Para quem chegou depois, eu acho que Kelly chegou depois, né? A gente está fazendo aqui um grande acordo, né? De que a gente vai se policiar para fazer as inscrições nos editais, né? De que a gente vai, eu vou fazer esse controle com vocês, vou criar uma planilhazinha com cada um, tá, gente? E a gente vai fazer esse controle mesmo de os editais que a gente está tentando, que a gente não está tentando, vou estar indicando vocês também, né? E sempre que eu posso também faço indicação para outros colegas que são curadores, né? O pessoal de vez em quando me manda sugestões, pergunta sobre residência, sobre coisas do tipo, então eu também vou estar encaminhando para vocês, porque acho que a gente está nesse ponto, né? De fazer as inscrições. Alguém trouxe alguma coisa sobre o processo que queira mostrar, do que vocês estão fazendo? Processo de obra, coisas que vocês estão desenvolvendo de novo? Uhum. Uhum. Ninguém entende. É, o nariz de ninguém entende São Paulo. Tá assim.
Uhum, uhum, uhum. Não, mas tem que ter. Ainda mais para você que está trabalhando com arte urbana, eu acho que o maior desafio é de como monetizar, né? Não é fácil. Ótimo, ótimo. Eu gosto muito desse trabalho que você, desses três que você mostrou, eu acho que são muito bons. Acho que você tem caminhos aí, e o que eu indicaria para você é bater mais na tecla da repetição, sabe? É importante que você repita, né, alguns modos operantes em relação a alguns trabalhos, para você fixar esse trabalho. Então, por exemplo, no trabalho, né, da fotografia, né, dessa série com seu pai, é muito importante que você tenha repetição, né, no sentido de mais obras que dialoguem com ela. Eu sei que você tem aquelas outras três, né, isso é legal, mas é importante que você tenha mais, tá? E que você, nesse caso, como você tem alguns.
algumas características estéticas bem marcadas, né, como a moldura, né, a escrita, que você mantenha ela também nos outros trabalhos, sabe? Porque isso vai trazer essa união estética como um todo, né? E que você vai conseguir dar uma coerência para essa série específica, sabe? Porque como você produz muita coisa, a minha preocupação é sempre de ficar disperso, como se as suas séries, né, as suas produções, elas não se conectassem entre si. Porque, por exemplo, você tem esse trabalho que é mais afetivo, né, em relação ao seu pai, você tem esse outro trabalho que vai abordar diretamente questões de arte afro-brasileira, que tem de fato, né, esse apelo mais, que você mesmo disse, né, mercadológico, que eu acho que é ótimo também, né. Eu gosto da ideia de você estar trabalhando com esses blocos, porque você consegue mover esses blocos, você consegue vender os blocos, você consegue montar, né, possibilidades, né, eu consigo ver um muro, uma torre, todos com esses blocos, né, dá para você brincar um tanto com essa expografia, né. E você precisa de volume para isso, né? Volume mesmo, mais obras que dialoguem. E por último, a da camisa, que eu acho, eu pessoalmente adoro esse seu trabalho da camisa. Eu acho que ele é muito significativo de várias formas, né? Não é à toa que eu pedi a camisa para a nossa exposição, né? Porque eu acho que ele é um trabalho muito potente, né? Ele também foge das obviedades, eu acho bem bonito, assim, super político, e ao mesmo tempo que a gente está em ano de Copa, né? Então, assim, na SP Art eu vi um artista que estava trabalhando com a camisa do Brasil, né? Não sei, é porque eu esqueci o nome dele, mas ele trabalhava com a camisa e atrás estava escrito Calado, um poeta, né? Acho que deve ter, eu vi primeiro nas redes sociais, uma galeria estava circulando, né? Não sei se foi, eu acho que era Gentil Carioca, não lembro bem, né? Mas depois eu consegui ver lá ao vivo. Não consegui pegar o nome porque, gente, essas feiras são caóticas. Às vezes tem um nome, às vezes não tem um nome. E nele não tinha um nome. Aí eu fiquei meio tipo, como assim? Você está expondo uma obra e. É porque não é para expor a obra, né? Não é sobre o artista, é sobre vender, né? Então rola isso nessas feiras, né? Então não consegui pegar para mostrar para vocês. Acho que eu até tirei foto da obra. Mas é isso, é ano de Copa. Você viu, né, na internet, é isso, circulou bastante, né? E na mesma hora que eu vi, eu falei, gente, isso daqui era a do Gleison. Eu, pessoalmente, acho a sua melhor. Isso não é porque tô na sua frente falando, não, tá, gente? É porque eu acho conceitualmente mais interessante, tá? Com todo respeito ao outro artista, né? Eu acho que as coisas que você traz, elas são poéticas, sabe? Você tem essa poeticidade na sua o seu fazer mesmo artístico, seja no nome das exposições, no título das obras, né? Isso, exatamente, tá vendo? É isso, exatamente essa obra aí, né? E eu vi lá, eu falei, gente, a do Gleice é melhor. Então, assim, são coisas que a gente fica, a gente compara, gente. Isso, pronto, do vilanismo. Então, assim, e vilanismo é o vilanismo, né, gente? Então, não sei se vocês conhecem, mas quem conhece vai atrás, teve na Bienal, então, assim, a sua obra tem esse potencial para maior, entendeu? Então, aposte na repetição. Pra você ter noção, eu estou trabalhando nessa exposição individual, né, de um artista que vai trabalhar a exposição inteira sobre a questão do futebol. Então, é isso, tá vendo? É sobre as possibilidades, né, de brincar com a questão da Copa mesmo, gente. Né? E essa exposição individual que eu estou fazendo é de pintura, de objeto, né? E Ricardinho, deixa eu ver se eu tenho coisa aqui para mostrar para vocês. Né? Essa eu posso mostrar para vocês porque a gente vai submeter e porque eu acho que as obras do Ricardo são maravilhosas, assim, né? E é bem diferente do que você está trabalhando, bem diferente mesmo. Mas. Ai, gente, cadê aqui? Eu tô, sabe quando você fica apanhando pro próprio drive, para as próprias coisas? Né? Mas que é super interessante de vocês verem, porque a gente tá em ano de Copa, gente, e a gente não tem muito o que fazer, né?
gente não tem muito o que fazer, porque se a gente pensar, não, vou fugir da Copa, não vou, enfim, vou ignorar que a Copa existe. Gente, não adianta, né? Tipo assim, não adianta mesmo, porque a Copa tá aí, a gente não tem como fugir. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês o projeto. Né? A gente não tem como fugir, porque é isso. A Copa não vai deixar a gente. E vocês não podem parar de produzir, né? Eu acho que é sobre isso também.